Olá, sou Nelimar Ribeiro, psicólogo sênior e diretor do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. Hoje quero falar com vocês sobre casos que requerem avaliação psicológica e neuropsicológica. Bem, em linhas gerais, o profissional deve indicar a necessidade de uma avaliação psicológica mais pormenorizada. Mas alguns casos normalmente solicitam essas informações e eu vou comentar sobre eles aqui com vocês. Bom, os primeiros casos são relacionados à dificuldade de aprendizagem, ou seja, dificuldade em aprender um conteúdo. Normalmente observamos isso em crianças porque essas dificuldades surgem no início da escolarização, mas ela pode também surgir mais tarde, de acordo com o nível de gravidade dessa dificuldade. Quais são as mais típicas? Nós temos a dislexia, que é a dificuldade em aprender a ler e escrever. Normalmente aparece já na alfabetização e nos casos mais graves a criança não consegue aprender praticamente nada em termos de leitura e escrita. Em casos menos graves ela consegue aprender alguma coisa, mas o processo de aprendizagem não avança como deveria. Então a gente percebe que a criança está sempre atrasada e esses atrasos vão gerando complicações na medida que ela deveria evoluir, mas não consegue. Um outro caso menos comentado é a descalculia, que é a dificuldade de aprender conteúdos ligados da matemática. Infelizmente a gente entende que matemática é algo muito difícil e que as pessoas têm dificuldade mesmo, mas não é tão simples assim. Algumas pessoas têm realmente uma dificuldade estrutural para aprender os conteúdos de matemática. Quando eu falo estrutural, eu estou falando de processos cognitivos. Para a gente aprender a ler, escrever ou qualquer outro conteúdo, é necessário que a nossa forma de pensar funcione de maneira adequada. E na dislexia e na descalculia, os nossos processos cognitivos atrapalham a nossa aprendizagem na leitura e escrita. Existem vários motivos para uma pessoa ter problemas para aprender, tanto na dislexia quanto na descalculia. Não é um único motivo. A avaliação psicológica ela nos ajuda então a identificar qual que é o motivo daquela pessoa. Na dislexia, por exemplo, a pessoa pode ter um déficit de consciência fonológica, ela pode ter um déficit em memória de trabalho, ela pode ter um déficit em percepção visual. São três processos cognitivos diferentes que podem gerar o mesmo efeito, ou seja, impedir que a criança aprenda a ler e escrever. Então a avaliação psicológica ela é necessária para esse diagnóstico. Alguns transtornos, alguns quadros, algumas condições são importantes também uma avaliação psicológica. Entre eles temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos também o TEA, o transtorno do espectro autista, que são condições um pouco mais complexas que exigem então uma avaliação pormenorizada de um profissional especializado. Porque facilmente esses diagnósticos, esses transtornos são confundidos com outras coisas. E só uma avaliação mais detalhada vai nos garantir que estamos trabalhando com um diagnóstico errado. Especialmente no caso do TDAH, muita gente fala que existe algo errado com os diagnósticos de TDAH. Bem, podemos discutir isso de uma forma bastante ampla, mas, especialmente, podemos dizer que existem sim diagnósticos feitos errados, não intencionalmente, mas que não levam em consideração todas as condições envolvidas no diagnóstico. E provavelmente não foi feito por um profissional especializado e que terá essa visão mais ampla da avaliação. Uma outra situação que necessita uma avaliação neuropsicológica são as perdas cognitivas. Pessoas que começam a ter dificuldade de atenção, de memória, especialmente esses dois, que surgem como uma problemática inicial, podem se beneficiar da avaliação neuropsicológica, porque existem várias coisas que podem gerar essas perdas na atenção e na memória. Temos as demências, vários tipos de demência, dentre elas, mas não somente elas, o Alzheimer, temos a esclerose múltipla, temos perdas naturais do envelhecimento, temos perdas causadas por
quadros psicopatológicos de longo curso, um quadro de estresse ou mesmo um quadro de depressão que perdurou por muitos anos, que leva à perda dos processos cognitivos mais básicos. Nesses casos, a avaliação neuropsicológica ajuda a definir que tipo de perda realmente está acontecendo. Por exemplo, é muito comum as pessoas se queixarem da dificuldade de memória. Não estou lembrando mais o que as pessoas falam comigo. Mas talvez ela não tenha dificuldade na memória, mas na atenção. Se eu não presto atenção no que as pessoas estão me falando, não tem como lembrar disso depois. Se eu não registro a informação, como eu posso memorizá-la? Então, a avaliação psicológica e neuropsicológica vai justamente estabelecer onde que está a falha de fato nesses casos e até mesmo se existe uma falha. Porque também é comum as pessoas terem uma percepção distorcida do seu próprio desempenho, já que, à medida que a gente envelhece, a gente tem perdas consideradas naturais e, às vezes, a gente tem dificuldade em se adaptar a isso, né? Uma outra situação que pode requerer uma avaliação psicológica são casos de psicopatológicos mais complexos ou mais resistentes ao tratamento. Não inclui dificuldade de aprendizagem, não inclui perdas cognitivas, mas são comportamentos que geram uma disfuncionalidade na vida da pessoa e que isso é persistente e que não responde muito bem ao tratamento. Nesses casos, a avaliação psicológica surge como um recurso para a gente poder entender melhor o que está acontecendo e, com isso, apurar as propostas de intervenção e tratamento. Basicamente, são esses os casos que costumam exigir um processo de avaliação psicológica e normalmente com resultados bastante positivos, porque após a avaliação psicológica conseguimos definir melhor qual que é o problema que aflige e perturba a vida dessa pessoa. Se você gostou do vídeo, curta, indique para pessoas que possam se interessar. Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários que responderemos assim que possível. Em breve teremos mais vídeos sobre avaliação psicológica e outros temas da psicologia. Até mais!